Bem, a Lava Jato, quanto mais mexe, mais sujeira aparece, né? É assim que ela funciona. A última é de que o Deltan Dallagnol e os procuradores da Lava Jato indiciaram a filha do José Dirceu por lavagem de dinheiro, mesmo sabendo que não tinham provas, só pra pressionar o pai. Esse é o assunto aqui do plantão do Meteoro. E para comentar o desmoronamento da Lava Jato aqui ao vivo, estamos juntos com Sofia Labanca. Aí, Sofia. E aí, Samasso, tudo bem? Tudo certo? Vendo esses caras tropeçar, a gente dá até um sorriso. Exatamente, vamos lá. A gente vai trazer aqui algumas informações que o Plínio Teodoro revelou lá na Fórum sobre a Camila Ramos de Oliveira e Silva, que é a filha do Zé Dirceu. Toda a história aí vai rolar em volta de algumas mensagens que foram trocadas pelo Deltan Dallagnol e procuradores da Lava Jato nos dias 30 e 31 de agosto de 2015, que foram reveladas pela Operação Spoofing, aquela operação da Uhum. Polícia Federal que tinha lá a intenção de investigar a Lava Jato depois que vieram todas aqueles vazamentos da Vaza Jato, né? Eu acho que a gente pode ir direto lá para Fórum e dar uma olhada nas próprias mensagens. Vamos ver. Então tá aqui a reportagem, né? Para quem quiser procurar e ver ela inteira depois. Deltan Lava Jato indiciaram filha de José Dirceu sem provas, paus nela. E daí a gente vai lá para baixo direto para os diálogos, né? Então tá aqui dia 30 de agosto. Você tem aí o Robson, que está se referindo ao Robson Pozzebon, que é um dos procuradores da Lava Jato, dizendo: o que acham de denunciarmos a filha do JD, do José Dirceu, por lavagem, né, lavagem de dinheiro. Acabei de achar comprovante cabal de que ela recebeu por fora do Milton, se referindo aí a Milton Pascovitch, né, um empresário, 250 paus. Daí eles fazem umas piadinhas, que grosso, tô brincando, magoei o Didi, etc. Umas brincadinhas, vocês estão tudo TPM, umas brincadeira meio boba. Bobajada, bobajada. E daí vamos voltar para a parte que realmente interessa, né? Ó, Camila fez escritura de compra e venda por 500 mil, né? Se referindo a um apartamento em São Paulo. Mas recebeu 750 mil. Daí ali, ó, Milton e Luiz Eduardo também ocultaram nos depôs os 250 de brinde, por aí vai. Então, aí a ideia é que teria aí lavagem de dinheiro de 250 mil. Mas, quando a gente vai lá para baixo, na discussão, você vai ver que eles não tinham provas, ó, que ela tinha recebido esse dinheiro, mas ó, ela ajudou a esconder o dinheiro do crime. Resta discutir se sabia que vinha de crime. E daí o Robertson fala: essa prova de conhecimento específico já será mais complicada. Mas Brindy ela sabia que não era, sabia que o pai era mensaleiro. Então o que o próprio Robertson Uhum. diz: a gente não tem como provar que ela sabia do que estava acontecendo, né? E o Uhum. que que Deltan responde? O Deltan vai responder na madrugada do dia seguinte: não precisa específico, genérico tá bom. Embora esse seu argumento corte para os dois lados, acho que dá também. Então, dizendo: olha, não precisa nada específico, esse genérico tá bom. Assim, a própria forma com que eles discutem toda essa história, né? Você vai ver aqui, ó, o Robertson falando: o homem vai ficar puto, se referindo ao Zé Dirceu, queria ficar puto Uhum. de estarem indo atrás da filha dele. O Deltan paus nela, sabe? Então, assim, tipo, toda o linguajar você já vê assim, tipo, os caras estão se divertindo com isso, sabe? Então, é uma coisa bem complicada que você vê aí nessas mensagens. Ele explicita, né, aquela máxima da Lava Jato, né? Que é o pessoal que não tem prova, mas tem convicção, né? Exatamente, ó, o Orlando, que aqui está se referindo Uhum. a Orlando Martello, que é outro procurador da Lava Jato, ele fala, ó, e foi em benefício dela. O Vila, na condição de investigada, fará uma pressão danada. Então, assim, tipo, Uhum. eles nem escondem. A gente vai investigar ela para fazer pressão, para deixar o homem puto, Uhum. paus nela. Não tem prova, a gente vai ter conhecimento específico. Azar, pode ser algo genérico mesmo. Então, é basicamente esse o teor da conversa. E, como eu disse, vocês podem procurar lá na fórum, vocês vão ter acesso à conversa completa, vocês não precisam confiar em mim.
Não, a gente confia, mas tá louco, né, Sofia? É, a cada fase das operações que vão atrás da Lava Jato, a gente vai descobrindo uma faceta maior ainda, né, desse golpismo dos caras, né? Eles são capazes, esse entendimento de eles são capazes de tudo, né? Não, não tem problema, vai que vai, passa reto ali. É muito recorrente na Lava Jato, né, cara? Se criou ali, tipo, uma usina de delações, né? Exatamente, exatamente. E é interessante que tudo isso vai no sentido que o Tony Garcia, que é um empresário e ex-deputado estadual que, através de um de acordo de delação que ele fez com o Moro, meio que foi forçado a ser uma espécie de espião do Espião, Moro, agente secreto, que agente secreto duplinha. do Moro. Ele acabou revelando mais tarde que havia um plano de perseguir o Zé Dirceu, que foi o ministro da Casa Civil do Lula, antes de chegar no Lula. E assim, você vê claramente pelos diálogos que vai nesse sentido mesmo, não é só o que Uhum. o Tony Garcia está falando. Você vê pelas conversas que eles tinham no grupo de Telegram que realmente vamos atrás do Zé Dirceu. E vou te falar uma coisa, Samazo, essa não foi a única revelação sobre essa perseguição ao Dirceu e pessoas próximas dele, né, como a filha, que foi revelada essa semana. A gente pode ir lá pro ICL Notícias no dia 16 Vamos lá. e a gente vai ver o Tony Garcia falando pro Demori algo que ele já tinha revelado lá no Brasil 247 em junho do ano passado e que agora ele reafirmou que ele foi obrigado a mentir para incriminar o Zé Dirceu. Vamos ouvir. Vamos ver. Recebo um telefonema e a pessoa se diz repórter da Veja, o nome dele era Alexandre Ultramar. E ele me disse que precisava falar comigo sobre as coisas que estavam acontecendo no meu processo e que ele precisava ter algumas informações de uma conversa comigo. Eu falei, eu não posso falar, essas coisas eu não posso falar. Ele falou assim, olha, então você faz o seguinte, você liga para o Moro e você liga para o Carlos Fernando e você pergunta se você pode falar ou não. E depois eu vou até você. Ok. Eu liguei para o Moro e ele mandou eu ir lá. Eu falei, tá, e o que é para falar? Você conversa lá com o Carlos Fernando e com o Januário. Fui lá, perguntei, eles me falaram, olha, a gente tem que pegar aquela história do Bertoldo e linkar com as coisas que você ficou sabendo para tentar fazer isso daqui. O Alexandre tem o roteiro, fale com ele, mas tome cuidado de não falar que você falou com a gente. E me chamavam lá sempre sem advogado. Aí... Tá, vamos só para acompanhar. Uhum. Então, a gente tem o Tony Garcia aí, que, como eu falei, ele fez um acordo de delação com o Moro por causa de uns crimes que ele cometeu lá com aquela história do, qual que é o nome, consórcio Guanabara. E tava aí, tem uma lista de 30 tarefas que ele tinha que fazer para o Moro para conseguir o prêmio aí da delação premiada, sendo que só duas delas tinham a ver com o crime no qual ele estava envolvido. 28 Uhum. outras não tinham Não nada a tinha nada a ver. ver. Era ele E isso aí a cooptado gente mesmo. isso aí tem provas, tem investigação da Polícia Federal mostrando isso. Uma dessas aí vai conversar com esse jornalista da Veja e ele tem um roteiro do que você deve falar. Uhum. Ok, é isso que foi dito aí até agora. Vamos ver onde essa história vai parar. O Alexandre foi no meu escritório. Chegou no meu escritório, ele me pegou e falou assim, bom, abriu lá as coisas dele e mostrou para mim. Isso daqui nós temos que fazer, responder pontualmente nisso daqui. Eu peguei e vi o roteiro que ele tinha, né? Eu peguei e falei assim, mas isso não é verdade. Ele pegou e falou assim, eu não sei se é verdade ou não. Isso é um relato que eles me passaram, que o pessoal do teu acordo me passou. Então, eu vou fazer a reportagem de qualquer jeito. E o viés dessa reportagem pode ser bom para você ou pode ser ruim. Entendeu? Tcharam. Eu falei, tá. Isso só como uma ameaça, não sou. Coerção, coerção, sem dúvida. Que isso, cara. Vamos continuar. Você está me dizendo então que eu tenho que falar sobre isso daqui? É isso? É. Eu falei, eu vou falar. E qualquer coisa que você publicar, e depois eu vou falar que você mentiu, então se não for autorizado por eles. Estou lhe falando que eu não faria isso. Eu falei, tá ok. E começou. Aí eu tive que falar que o Bertoldo estava com um jatinho cheio de dinheiro lá que ele trouxe e que ele ia levar para o Zé Dirceu e para o PT em São Paulo. Entendeu? E que eu presenciei isso, e que foi lá, e que ele queria se mostrar, que ele estava com não sei quantos milhões lá no jatinho, que ele mostrou, ele estava decolando para São Paulo, só tinha parado para abastecer em Curitiba, e foi me mostrar de como que ele atuava, tudo isso. Essa foi uma das coisas que o senhor se colocou como testemunho de uma história que o senhor não testemunhou. E que não existiu. Né? O senhor se colocou como testemunho de uma história que não testemunhou e que não existiu. Então você Tá vendo? vê, cara, olha o nível. Chega, o jornalista já tem o roteiro pronto, com uma história que não aconteceu,
e ele, como parte da delação premiada, tem que recitar aquele roteiro. Então... Isso aí ele veio para acrescentar, né, o grande repertório, né, de violações da Lava Jato, né? Dá para entender, né, que quando a operação passa a superar os meios tradicionais de investigação, assim, né, que respeitam a Constituição, a ideia é justamente que os direitos e garantias dos réus e suspeitos ali, eles são vistos como obstáculo, né? Eles estavam obstando o bom andamento da operação segundo, né, o planejamento, segundo o roteiro que o pessoal anda distribuindo por aí. E você vê que esses direitos, cara, dos acusados e tudo mais, ele era suprimido de diversas formas, né? A gente viu aí já essas estratégias de acosso moral, né? De coerção procedimental, além de, por exemplo, ir lá e investigar a filha do José Dirceu só para meter uma pressão no pai, mas também não apreciar habeas corpus, ter uma relação próxima e favorecida aos advogados delacionistas, né? Os advogados que enfim, trabalhavam para fazer essa mediação da delação entre esses réus e a operação, né? Além da manipulação da opinião pública, né? Em coletivas de imprensa, para apresentar denúncias sem provas, né? Mas com aquela condição, né? Convicção de que eles tinham, né? Convicção sem prova, né? Aquela lá... Enfim, para a gente ter uma ideia, só para como a usina da Lava Jato de delações funcionou, a prima mais velha, a irmã mais velha aí da operação, né, a Mãos Limpas, né, a operação italiana e tal, eles assinaram 18 delações premiadas na operação Mãos Limpas. Na Lava Jato foram 399. E dentro disso ainda tem ligações entre os advogados delacionistas e os próprios procuradores, né? Relações familiares entre eles, indicações no meio do processo de qual advogado se deveria, enfim, procurar para que essa delação ficasse mais próxima. Então é uma grande manipulação sendo desmascarada aos pouquinhos, e que me dói um pouco ainda a gente vivendo em Curitiba, me dói um pouco ainda você ver como esses caras ainda são idolatrados, ainda como isso, né, ainda não quebrou essa carapuça, assim, essa doma de cristal que existe neles, assim, e a gente sabe o quão fina que ela tá. Logo mais, né, ela vai estourar, né? Exatamente. E uma última coisa aqui, eu acho que antes da gente encerrar, eu vejo que agora que está saindo todas essas delações aí do Tony Garcia, né, todas essas denúncias que ele está fazendo, um monte de gente que ainda defende a Lava Jato vem dizer: ah, mas ele é um criminoso, você vai confiar na palavra de um criminoso. Escuta, as delações premiadas que aconteceram na Lava Jato, que embasaram muito da Lava Jato, eram quem que estava dando? Não eram pessoas que também eram consideradas criminosas? Então, por que quando é a Lava Jato fazendo essas delações é algo válido, quando é o Tony Garcia denunciando o que a Lava Jato fez de errado, não é, sabe? Se você simplesmente vai dizer não podemos ouvir o que uma pessoa que é uma criminosa está dizendo, a própria Lava Jato desmorona. Então, tipo, eles brincam com essa ideia da descredibilização sempre para um lado. O Moro, agora há pouco, pegou e lançou uma pela suspeição, meio que querendo tirar da reta da suspeição dele ali e tal. E a suspeição que foi, né, no fim das contas, até meio que encobertada pelo judiciário, né? A ideia era territorialidade ali como algo que fosse, tipo, enfim, que fosse o fator da Lava Jato, enfim, parar naquele momento ali e reiniciar. Foi trazido para salvar a pele da suspeição do Moro e de toda a operação, né, depois que caíram todas essas mensagens e tal. A gente tem, né, quantas páginas, né, de mensagens dessa, né? Esses caras têm queda até o ano 3000, e eu vou estar muito feliz de vir aqui no plantão para poder oferecer elas para vocês, junto com Sofia Labanca. Então, ó, mais informações sobre isso e tudo mais. Quando você está vendo a Lava Jato tropeçando, a Sofia tá lá atrás e tá aplaudindo, valeu? Dê uma olhada em Lente Vermelha, o Guajiro, e siga o canal do Meteoro. Nos vemos no próximo plantão. Tô gostando. Espero que você também, valeu? Obrigado, pessoal, pelos comentários, obrigado pela paciência. Vocês são demais, cara. Até mais!